Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre o verdadeiro golpe, entende? Porque se revoltam tanto o reformismo com aqueles que quebraram tudo no Congresso, que fizeram aquilo que sua própria alienação, ao se tanto reprimir, ao tanto negar o próprio desejo, que é justamente o viver a verdade, reprimir-se, ao ponto de projetar essa repressão, gerando essa opressão, sabe? E aquela expressão deles quebrarem as vidraças das instituições, da própria falácia constitucional, é o mínimo de revolta que deveria existir, entende? A revolta em si é inevitável, sabe? Porque vamos falar sobre o verdadeiro golpe, entende? O golpe é a própria falácia constitucional, que através de uma antidemocracia nega o próprio viver a verdade do povo, o que gera alienação, gera o roubo através de um orçamento e de uma dívida que nunca foi auditada, e que se negam a auditar todos os dias e mantêm essas instituições como expressões fascistas que são, entende? São expressões do roubo seguido do genocídio do povo, entende? E ano a ano se renova a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, assinada e votada no próprio Congresso, com a responsabilidade dos próprios desgovernantes para o roubo e o genocídio do povo. É esse o verdadeiro golpe. Não é só o STF que se não renovou depois de 88, não foi destituído o STF da ditadura militar e feito um novo STF, ou seja, a ditadura continuou, mantendo a mesma estrutura econômica, mantendo a mesma estrutura de roubo burguês, a mesma estrutura corrupta dos 30 anos que Emílio Odebrecht falou que paga de propina aos desgovernantes. Isso é roubo do povo, seguido do genocídio, porque é esse roubo que gera as filas no SUS, é esse roubo que gera o despreparo da polícia, que até hoje manifesta a mesma expressão da ditadura que ela é, entende? Gerando essa tortura no povo em todos os finais de semana, com chacinas espalhadas pelo país. E é isso que o sistema é. E esse é o real golpe. Se um cara que foi lá e quebrou essas instituições que fazem tudo isso com o povo, pegou 17 anos, quantos os 10 ministros do STF devem pegar? Por gerar o genocídio e o roubo do povo, por viver nesse conluio com a burguesia colonial e manter o roubo do povo, o roubo da terra, sabe? Manter a estrutura que rouba o povo diariamente, que gera esse genocídio, entende? De todas as pessoas. E nessa compreensão, enxergamos o que é o verdadeiro golpe. E quantos anos esses caras acham que vão pegar? Vão pegar a morte, seguida da morte em Guerrena, no fogo eterno, no inferno. Entende? Por ter matado o povo diariamente, por ter mantido uma estrutura e uma mentira que se acha no direito de prender uma pessoa por 17 anos por expressar o mínimo de revolta, por todo o roubo e genocídio que essa estrutura gera. Porque a estrutura em si é o próprio fascismo. Entende? O fascismo é feito por duas colunas. Uma é justamente o poder sobre a vida e a morte do cidadão. Ou você acha que não existe pena de morte na favela? Ou as torturas da polícia são imaginárias? Não, acabou depois de 88. É tudo parte desse mesmo golpe que é gerado diariamente. É o mesmo golpe que faz com que gere um presidente do Banco Central que tentou vender as reservas do país
a BlackRock, uma das estruturas capitalistas mais genocidas do mundo, para pegar o dinheiro que é roubado do povo, que gera o genocídio do povo, para dar nas mãos de Mamon, o capital, perpetuar o genocídio. E nada disso foi falado. E ainda existe hoje um juros de 12,75%. Isso sim é uma vergonha. É o roubo institucionalizado. Entende? E é justamente esse golpe que se deve combater para acabar. Para a construção de uma democracia real. Uma democracia que é gerada pelo próprio viver a verdade dentro de si e, através dessa verdade, governar. Porque é através da verdade que você constrói o bem para todos, que você se faz um ser político e não um idiota que aceita a falácia constitucional, que aceita o genocídio do seu povo, que aceita um desministro que se acha no direito de prender por 17 anos, enquanto gera o roubo e o genocídio diariamente, pelo próprio existir como instituição. Entende? Não é justiça. Não existe justiça na falácia constitucional, porque tudo gerado por uma mentira só gera em si uma injustiça. Não se pode chamar de justiça a falácia constitucional, não só porque trata o próximo como cliente, como mercadoria, não só por causa disso, não só porque ao se sujeitar e ser um sujeito de direito, aceita o genocídio e o roubo dos seus próprios irmãos e irmãs. Não só por isso, mas pela própria mentira que é gerada pela falácia constitucional em seu preâmbulo, no seu artigo 1, parágrafo único. Pois todo o poder emana da verdade, que se expressa na consciência humana através da própria verdade. E esse é o real poder. Entende? E nessa compreensão entendemos. Aqueles que os julgam vão ter, na mesma medida, serem julgados. E nesse julgo vivem a queda, a morte, a segunda morte, que é no fogo de Guerrena. Entende? E nessa compreensão, entendemos que, para acabar com esse genocídio, devemos acabar com a falácia constitucional. Os prédios são de menos. Entende? Os prédios a gente pode até usar. Entende? Mas a instituição em si é corrupta. É gerada por uma mentira e por obrigação de qualquer ser justo que compreende a verdade, tem a obrigação moral e de ser, de acabar com isso. Pois está matando não só a ti, mas os seus irmãos e suas irmãs. Entende? E por hoje eu fico por aqui. Peço para vocês pensarem no verdadeiro golpe, que é gerado pelo legislativo, pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo e o seu rei dos ratos, né? Que são vários ratos amarrados no nó dos seus próprios rabos. E é isso que é a Câmara de Deputados. Pelo próprio judiciário, que nega a justiça ao tratar o outro como mercadoria. Nega a justiça ao aceitar que, através do roubo da falácia constitucional e do seu orçamento, gere uma casta que rouba o povo diariamente e ainda se julga superior ao povo. Entende? Gera um exército que só serve para genocidar o povo, que são brasileiros jogados contra os próprios brasileiros. Enquanto a burguesia imperialista manda na burguesia colonial, esta sim, que invade o país e rouba o povo, diariamente. Logo, nem exército pode se dizer, é só parte dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a qual o executivo faz parte, com o seu rato-rei, a qual a própria falácia constitucional do legislativo que são facções e facções brigando, se esperneando e se comendo sozinhas dentro da sua própria panela enquanto são fritadas diariamente.
pois logo ao sair dessa panela, vai diretamente para o fogo do inferno. Entende? E é nessa vida de merda que eles geram o genocídio dos nossos irmãos e irmãs. E é contra isso o que qualquer ser justo e verdadeiro consigo mesmo tem a obrigação moral de lutar. Contra o genocídio do seu próprio povo. Contra essa estrutura falida e corrupta. E é assim que você luta de verdade. Entende? E hoje eu fico por aqui. Eu peço para você se inscrever no canal e até mais.